arte, tecnologia, inteligência artificial, parecem uns temas meio da moda, meio hype, mas quem está fazendo de fato trabalho com isso, quem está conhecendo de fato da área, hoje no Fora da Norma a gente vai receber uma pessoa que está trabalhando com isso, que tem um trabalho muito legal. Bruninho, seja muito bem-vindo ao Fora. Estou muito feliz de te receber aqui. Sabe que admiro o teu trabalho já a longo prazo. E como a gente estava conversando aqui no backstage, você é um cara que é envolvido com tecnologia há muitos anos, já trabalha com isso há muitos anos. Mas eu queria que você contasse, primeiro se apresentasse para a galera quem é você e com o que você trabalhava e o que você está trabalhando. Massa. Então, me chamo Bruno, né? Eu tô já há um tempo, acho que vai fazer. Tô meio perdido no tempo, mas acho que uns 10 anos, quase 9, 10 anos, que eu venho experimentando com várias formas diferentes de abordar a educação. Então, começou muito lá atrás, acho que foi onde a Mari realmente começou a ter mais contato inicial, que foi com um projeto que eu fiz aqui eu moro em Fortaleza, né? Então, estou no Ceará. Que foi um projeto inicial que a gente fez, foi o FACS, né, que eu fiz com, na época, meu sócio, o Renan, né, que ainda hoje é meu sócio na Rito, e foi um projeto que a gente começou a explorar tecnologias sociais para educação. E aí o que eu chamo de tecnologias sociais é aquilo que a gente já está meio que acostumado. Na época era o Facebook, né, porque o Facebook na época era o que as pessoas mais usavam, e através do Facebook a gente conseguiu criar uma dinâmica de aprendizado imersivo que foi interessante, que durou 3 meses e as pessoas, os jovens, né, os alunos, eles realmente aprenderam e desenvolveram várias habilidades interessantes nesse tempo. E aí isso foi um protótipo. Esse protótipo me levou para São Paulo, que foi onde eu morei por 4 anos, eu acho, até a chegada da pandemia. E nesse processo eu evoluí nas minhas experimentações, e aí foi onde a gente constituiu, na época, a Rito, né, uma empresa que tinha esse foco de criação de experiências imersivas de aprendizagem, usando diversas ferramentas, desde dos estudos de futuros até o ARG, né, os jogos de realidade alternativas, até o teatro imersivo, até jogos que poderiam ser também sociais, como no WhatsApp e em outras plataformas. E isso acabou levando um leque de experimentações que até então eu estava experimentando muito com tecnologias educacionais e tecnologias mais sociais e mais abrangentes, massivas, né? E aí, nesse tempo, eu cheguei a fazer teatros imersivos, cheguei a fazer experiências, como eu falei, de realidade alternativa, no sentido de envolver uma cidade, que foi lá no Rectal, que a gente envolveu uma cidade criando um experimento social futurístico, né, de como seria se aquelas pessoas estivessem vivendo daqui a 20 anos. Então foi um experimento muito ousado na época, mas que foi interessante para a gente perceber várias coisas. E aí, isso me levou a um outro paradigma que foi a entrada no teatro. Eu passei uns 2 anos estudando teatro, e nesse tempo que eu estudei teatro, isso abriu minha cabeça para imersão em um outro nível, né? Porque antes eu tinha estudado um pouco de gamificação, tinha um pouco ali da parte do design thinking, né, e de algumas metodologias desse lado. Aí entrou o Foresight, Future Studies, comecei a estudar de experiential design, experiential learning, mas quando entrou o teatro, é meio que abriu uma outra caixa, assim, sabe? Que eu comecei a me ver artisticamente de uma forma muito mais viva, e de experimentação, e como até brincava, assim, de explorar meus personagens. Eu fui percebendo que nós humanos somos muito mais do que um só, né? Então a gente tem muitos personagens que muitas vezes eles só estão adormecidos. E quando a gente dá vazão, eles eles ganham vida, e ganhando vida a gente consegue criar experiências com uma pessoa só, com um personagem. E isso abriu minha cabeça para um lugar muito diferente, que foi da exploração do corpo, que foi da exploração do movimento, a exploração da técnica visual. Antes eu era muito a pessoa do texto, escrevi artigos, acabei não mencionando, mas escrevi, acho, mais de 10 artigos para o Futuro das Coisas, logo no início.
Então, a minha pegada era muito essa, de escrever, de trazer minha visão a partir da escrita, a partir de certa forma, da poesia. Mas quando eu entro no teatro, eu começo a perceber que o visual em si, o mundo, o espaço, ele também é um canvas para eu conseguir contar uma história, eu conseguir criar uma imersão. E aí, aí começa o cavalo de pau, né? Vem pandemia, dá um cavalo de pau, eu saio de São Paulo e venho para Fortaleza. Eu volto. E aí foi um momento assim de, pera, vamos rebobinar o filme. Estava até aqui, o roteiro já estava muito definido, mas quando eu rebobino o filme, eu começo a perceber que eu estava indo para um outro lugar e tinha um outro lugar que eu poderia explorar, que foi o que me trouxe para a educação mais experiencial, mais imersiva, no primeiro momento, que foi a gamificação, que foi a parte de jogos. Então foi um momento que eu comecei a me envolver muito com a comunidade de jogos, entendendo o que estava acontecendo. E aí eu comecei com experimentos muito mais simples, assim, né, com jogos textuais. Então foi, como eu já tinha essa habilidade de escrita, eu estudei roteiro na pandemia, roteiro de cinema e tal, então eu passei um ano estudando roteiro. E aí nesse período que eu estudei roteiro, isso abriu minha cabeça de que, tá, o jogo não precisa ser aquele jogo de videogame que a gente vai jogar, a gente pode criar um jogo que pode ser um texto. E as pessoas vão fazendo escolhas e tal. E aí eu entrei muito nessa ideia de jogos textuais. Nesse processo de jogos textuais, uma coisa foi levando a outra, né? Porque o jogo textual ele já tinha a ver com imersão, já tinha a ver com exploração de coisas imersivas. E aí eu comecei a brincar um pouco ali com o bot. E eu, tipo, se eu for brincar com alguma coisa, não faz sentido eu brincar se não for com um propósito, com intenção ou de gerar uma reflexão ou de gerar uma experiência. E aí geralmente são os dois juntos. E aí com o bot eu fiz um projeto também pela Rito, que foi um projeto que se chama Caatinga. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas é um projeto sobre a Caatinga, que a gente fez para uma organização social que trabalha com a Caatinga no Nordeste. E foi um projeto que a gente criou uma personagem folclórica, né, utilizando de técnicas da região em si, técnicas tanto artísticas, visuais, quanto de poesia mesmo. Então a gente utilizou dessas técnicas para trazer uma coisa muito comum, mas através de um bot. Então era uma experiência que você falava com uma personagem, que ela poderia ser aquela personagem de folclore que você já ouviu o seu avô, enfim, sua avó falar em algum momento. E aí eu criei essa cordel. Era um cordel interativo. Então eu criei um cordel interativo usando bot, bem antes do ChatGPT, eu acho que isso foi em 2020, 2021. Então, um bot interativo que as pessoas interagiam lá e evoluindo dentro de uma história que também tinha uma certa imersão, uma gamificação e tal. Então foi um projeto bacana que eu fiz. E aí no processo que eu fiz esse projeto, eu quis avançar mais, porque eu sempre tive um pouco essa curiosidade, né, de estar querendo explorar mais, querendo me desafiar. E aí foi o momento que eu comecei, tá, eu estou fazendo jogos textuais, fiz agora o bot, por que não dar um passo a mais e agora estudar um pouco a parte de jogos mesmo, assim, né, tipo dev game. E aí eu comecei a mexer com a Unity, e no primeiro momento que eu mexi com a Unity eu me apavorei, assim, porque eu nunca tinha programado, então eu tava com muita dificuldade de saber o que eu ia fazer e tudo. E aí foi nesse processo que eu fiz aula, né, fiz com um professor particular durante 2 anos para aprender a desenvolver jogos. É até meio incomum, né? Um professor particular para aprender desenvolver jogos. Eu tenho essa coisa assim, se eu não sei fazer isso, eu não vou só ficar num curso ali um tempo, eu vou buscar o mais prático possível que vai ajudar na minha evolução. Então, com esse professor, eu consegui desenvolver alguns jogos que eu não cheguei a publicar, mas foi interessante para me experimentar em essa questão da experiência. Então, cheguei a mexer com inteligência artificial para jogos, né? Cheguei a fazer jogo desde textual a jogo em 3D. Então, foi um momento assim que a minha cabeça explodiu, né? Eu entendi que tinha todo um contexto audiovisual que estava ligado ao mercado de jogos, que era muito interessante,
e que eu poderia contar histórias e criar imersões em níveis muito diferentes. E aí, isso me levou para um outro caminho, que é o que é mais recente agora, que é o 3D. E aí, quando entra no 3D, o 3D ele veio muito porque eu comecei a me interessar muito pela parte de efeitos visuais dos jogos. Muito mais do que o jogo em si, eu acho o jogo muito bacana e tudo. Só que o processo de desenvolvimento, de balanceamento de um jogo, isso acabou me deixando um pouco entediado, assim, eu queria fazer algo que eu pudesse mostrar o resultado para as pessoas, que eu pudesse compartilhar, né, rapidamente, fosse algo que assim que eu tivesse percebendo um progresso mais visível. E foi daí que eu decidi começar a focar mais no 3D. Então aí eu entrei em outra plataforma, outra ferramenta que foi o Blender. Foi quando eu comecei a modelar. Então na modelagem 3D eu comecei a entender melhor de shaders, né, que é a parte de efeitos visuais. Comecei a entender melhor a parte de como a gente realmente modela um objeto, a gente cria uma cena mais cinematográfica, luz, câmera. Então eu comecei a criar as minhas próprias cenas, as minhas ilustrações, de uma forma que antes eu achava que eu precisava desenhar, né? A minha cabeça sempre foi essa, se eu quero ilustrar, se eu quero, sei lá, criar alguma coisa, isso bem antes de Midjourney, né? Então, tipo, se eu quero criar alguma coisa, eu preciso desenhar. E aí, quando eu percebi que no 3D eu conseguia criar composições interessantes, isso me deu uma motivação de, ok, meio que achei meu lugar aqui, né? Vou investir mais nesse lugar. Aí isso acabou também impulsionando a filtros de realidade aumentada, que, mais uma vez, a mesma motivação, quero contar uma história, quero fazer uma coisa diferente. Aí eu participei de uma competição do Spark AR, ano passado, e aí, de forma muito surpresa, assim, eu não imaginava, tipo, eu fui premiado, né, o meu filtro, um filtro que eu fiz como se fosse um portal pro quarto do Van Gogh, né, tipo, eu sempre gostei do Van Gogh, sempre gostei muito das artes dele, e eu queria de alguma forma transformar isso, aquela experiência, né, que eu estava aprendendo ali naquele momento de aprendizado, em arte, em algum nível. E aí eu consegui fazer esse filtro, né, que hoje inclusive está no Instagram. E para achar esse teu filtro, a gente no teu Instagram, né, @BrunoRealities, certo? A gente vai colocar É, aqui na tela o endereço, bruno.realities, você consegue encontrar esse filtro, né? Ali ao lado do Reels, naquelas abinhas de cima. exatamente, tem as estrelinhas. Então, aí entrou os filtros, né, que eu comecei a mexer com isso, comecei a achar interessante. Só que a curiosidade da pessoa, ela vai sempre um pouco além, né? E aí, nessa curiosidade, eu comecei a também querer aprender como criar essas experiências em WebGL. Já não estava mais interessado em mexer com Unity, né? Tipo assim, a Unity foi muito importante eu ter passado pela Unity, porque agora todas as outras ferramentas que eu uso de 3D, eu já passei por uma mega ferramenta, né? Que eu, de certa forma, eu domino, assim, o funcionamento e tudo. Então, as outras, acaba que foi mais fácil o processo. E aí, entrando na parte de WebGL, eu comecei a estudar e fiz um curso de Three.js, que aí é uma ferramenta que quem trabalha com WebGL hoje, com experiência WebGL, sabe que é uma das principais bibliotecas para você criar aqueles sites mais imersivos, né? Que usa 3D, que usa de elementos de física, né? Que realmente ele dá a ideia que você está como se estivesse dentro de um jogo, mas no caso você está dentro de um site. E isso acabou me interessando muito e eu comecei a desenvolver também alguns experimentos mais pessoais nesse lugar, que também eu posto no Instagram de vez em quando e tudo. E aí, o 3JS, isso, 3JS, Blender, comecei a fazer minhas ilustrações, comecei a fazer animações também. Surgiu inteligência artificial no meio do jogo, né? Foi o momento que surgiu as AIs generativas ligadas à imagem e também ligadas a texto como ChatGPT e as outras que foram surgindo depois. Nesse processo, logo no início do Midjourney, eu fiz outro projeto, que aí eu acho que foi um dos primeiros projetos nesse cunho, tinha um cunho um pouco mais político, no sentido de conscientização, né, de reflexão, que eu fiz junto com uma artista, uma poeta, né, uma escritora, que se chama, no caso, também tem no meu Instagram, Retratos Bolsonaristas.
né? Foi um projeto narrativo com inteligência artificial que ela escreveu 6 personagens que eram perfis e tal, que tinha mais essa conexão com o Bolsonaro na época e tudo, com as ideologias e tal. E eu transformei isso em imagem com Midjourney, né? Então, até pela época, assim, era muito complicado você conseguir gerar esse tipo de retrato fiel, né, de uma pessoa brasileira e tal. Então, foi um grande desafio para mim, mas foi um projeto que me fez aprender muito, né? Que foi como foi logo no início, acho que era a V3, V2 do Midjourney. Então, a gente não tinha o superrealismo que tem hoje e tal. Então, isso me fez aprender muito e experimentar outros projetos nesse lugar. E aí, esse ano agora, eu comecei a entrar mais fundo na inteligência artificial, inclusive com parceria com uma produtora aqui do Ceará, que também atende Nordeste, enfim, Brasil, que é a Bunker. E lá eu estou fazendo vários experimentos, vários trabalhos em conjuntos, inclusive a gente está fazendo um agora, que está bem perto de ser entregue, vai ter uma apresentação disso, que é um sobre o futuro dos oceanos, né, sobre mudanças climáticas e tal. A gente está fazendo para o Winds for Future, né, em um projeto que a gente está fazendo em parceria com eles, que é um festival de inovação. Na verdade, é um hub de festivais, né, que eles fazem ligado a mudanças climáticas, a futuro dos oceanos, que inclusive bateu o recorde mundial de kitesurfers, surfistas aqui no Ceará, né? Então eles têm toda uma articulação nesse lugar, e daí eles quiseram entrar num lugar mais imersivo, mais educacional, e a gente fez esse projeto, que é um projeto para ensinar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre como pode ser o futuro dos oceanos aqui nas costas do Nordeste, do Ceará, enfim, olhando para essa evolução tecnológica, evolução das mudanças climáticas, e a gente fez isso com inteligência artificial, né? Então, foi um projeto que durou 3 meses, que a gente está entregando agora, né? Então, são 4 histórias, essas 4 histórias todas, elas foram baseadas em frames da vida real. O que eu quero dizer com isso? Cada história, ela tem um estilo diferente. Então, a gente vai ter uma história que é mais anime, tipo Estúdio Ghibli, a gente vai ter uma outra história que ela é um estilo mais cartoon, como Moebius, né, mais ficção científica e tal. Vai ter uma outra que é mais pintura a óleo, né, numa pegada mais quando a gente olha para Van Gogh, olha para esses pintores, então é mais pintura a óleo. E a gente tem uma outra que ela vai ser mais dupla exposição. Então, são 4 estilos diferentes de histórias. E para a gente fazer isso, a gente usou a rotoscopia. Que a rotoscopia ela vem muito do mundo audiovisual, mas basicamente é eu pegar uma imagem, como eu pegasse a tua imagem agora, e eu pintasse ela de aquarela. E agora eu tenho a Mari em forma de aquarela, né? Então, isso é uma técnica de rotoscopia que antigamente você tinha que pintar frame a frame para você ter esse resultado. E aí, com a inteligência artificial, a gente criou esse workflow, esse fluxo de trabalho, de em 3 meses a gente conseguir pegar vídeos, né, pedaços de vídeos, imagens que foi gerado no Midjourney e aplicar um estilo que a gente deseja que tivesse, né, em cima de qualquer imagem, em cima de qualquer vídeo. E o nosso trabalho agora é justamente a consistência disso para ficar o mais próximo da realidade, né? Da realidade que eu digo assim, do que a gente tem visto de animações. Então, esse é um novo processo que a gente está experimentando, que eu estou experimentando junto com a Bunker, lá de como é que a gente consegue repensar a forma da gente fazer animação, o audiovisual com a inteligência artificial. E aí, esse processo de inteligência artificial, como ele está muito em voga, eu estou também trabalhando, fazendo treinamento, né, de modelos para a gente conseguir gerar pessoas específicas, né? Tem um, por exemplo, que a gente está trabalhando para um influenciador famoso e tal, que a gente está criando o personagem dele, né, utilizando inteligência artificial, e assim como outras pessoas que a gente vai fazendo experimentos e parcerias e cria para a gente poder recriar não só os retratos, mas conseguir pegar vídeos, pegar situações dessa pessoa e de alguma forma você recriar isso dentro desse cenário. E aí, só para somar tudo isso,
eu tô envolvido também com a parte, muito por conta do estúdio, lá da produtora, com a parte de escaneamento 3D, que a gente também cria experiências com escaneamento 3D, né? Também lá trabalha com impressão 3D, então eu faço algumas coisas que a gente acaba conectando com impressão 3D. Então, acaba sendo um hub de experiências, realidade aumentada, né? Um hub de experiências que estão ligados à tecnologia, mas a tecnologia de uma forma mais intencional, né? No sentido de ou gerar uma reflexão, educar, ou gerar uma experiência, né? Fazer as pessoas se emocionarem em outro nível. Muito Nossa, eu falei legal isso que você tá bastante, falando. né? Não, mas eu achei maravilhoso assim, eu queria te convidar justamente para que você contasse um pouquinho dessa tua história e como não é óbvio, né? As pessoas, elas tendem a ver ferramentas como Midjourney, por exemplo, como um fim. E eu acho que ferramentas como o Midjourney, elas são um meio, né? É isso, você estudou teatro, você estudou roteiro, você estudou uma série de coisas que te ajudam a dar melhores prompts, inclusive para a máquina, né? Que é esses comandos para a máquina, que te ajudam a pedir coisas que muitas vezes uma pessoa que não tem esse conhecimento prévio não conseguiria pedir. Então, todo esse conhecimento técnico, ele não se perde, né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm medo da inteligência artificial, como ela é uma vilã, vai roubar o trabalho, mas eu acho que quem vai roubar teu trabalho não é a inteligência artificial, mas sim um bom profissional que sabe usar a inteligência artificial, né? Então, para quem tem medo disso, acho que é muito mais se abrir e conhecer essas ferramentas para poder justamente se apropriar disso, como você tem feito, para melhorar o teu trabalho e expandir seus horizontes artisticamente. Aqui você está usando a tecnologia como um meio de contar histórias. Né, então, a gente antes tinha meios mais limitados de contar histórias, eram trabalhos muito mais demorados, longos para fazer, e hoje eu acho que mesmo a gente colocando bastante intenção e bastante cuidado em cima disso, a gente consegue levar isso para outro nível. Né? Então, aquelas imagens clássicas de Midjourney que todo mundo está vendo em sites agora, em algum momento as pessoas já vão sacar e vão entender, beleza, isso daí foi feito em 2 segundos, mas as que são feitas com realmente artistas, com profissionais pensando, isso leva para outro nível, né? O negócio é muito mais complexo. Então, Bruninho, primeiro assim, eu queria super te agradecer pelo papo, por você ter contado essa história. A gente, né, o Fora da Norma é um podcast sobre vida, universo tech e tudo mais, e eu acho muito legal trazer referências para as pessoas que são interessadas em tecnologia. Então, eu queria te agradecer super e deixar um espaço para você falar sobre as suas redes sociais e onde o pessoal te acha. Ah, super bacana. Até complementando isso que tu falou, eu acho super importante essa educação, né, sobre o que está acontecendo hoje, né, sobre prompts. Eu acabei não mencionando, eu estou num projeto, acho que inclusive tu conhece o Pedro que está morando em Portugal agora, que a gente está no projeto juntos, que é um projeto de utilizar o, a prompt de uma forma mais estruturada, né? Porque a gente percebeu que as pessoas têm muita dificuldade de escrever uma boa prompt. E aí começou a surgir os conceitos de super prompts, que são prompts que eu não vou deixar de chamar só de complexas, mas ela tem uma base já de conhecimento acumulado, ali encapsulado, que esse conhecimento, quando você coloca isso dentro de uma prompt, você já consegue receber um output interessante. Então, essa plataforma que a gente está desenvolvendo, ela tem esse objetivo de a gente rapidamente pedir o usuário dar um input e com esse input ele já tem um output que seja substancial, que tenha sentido, né, seja para qual for o tema. Agora a gente começou na parte Feature Studies, né, a gente está chamando de Skills, que seria uma evolução da ideia de prompt como a gente conhece, né, mas de uma forma que seja mais prática, de você, eu quero trabalhar, fazer uma pesquisa usando o What If. E aí, o What If, que é um exercício de criatividade, de especulação de futuros, você rapidamente joga o tema que você quer e já vai sair 10 What Ifs para você ali em tempo real. Então, assim, a gente está desenvolvendo, começando essa plataforma, que eu acho que futuramente vai ser muito útil para as pessoas, seja qual for a área, né, o Foresight Lab, e compartilhando minhas redes sociais, então, o Bruno.realities é onde eu posto a maioria das minhas coisas, né, meus experimentos, onde eu tenho feito assim grande parte das minhas coisas assim. Então, quem quiser
acompanhar o que eu estou fazendo, eu recomendo me seguir por lá. E esse projeto também, eu vou deixar também o site dele, que eu acho que é super legal as pessoas conhecerem. É foresighlab.eu, se eu não me engano. Mas ele está aberto, né? Você pode acessar e tal. E, enfim, agora a gente, como está em formato beta inicial, todo mundo pode acessar, pode experimentar, né? Ver o que acha e se realmente achar que faz sentido para você, que é útil, se cadastra, que aí você vai ter acesso a mais informações dentro, né? Mais conteúdo. Então é isso. Querido, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Tomara que pessoas Eu que cheguem em agradeço. você através do Fora, né? Falem aí com você. Então, se você conhecer o Bruninho aqui, vai lá no Instagram dele e fala, vim pelo Fora da Norma. Então, parabéns pelo trabalho e a gente se vê por aí. Valeu, Mari. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até mais.